Fala comigo como você está e onde você quer chegar. Estamos mais uma vez aqui para falar sobre desenvolvimento humano. E é bom ter você aqui comigo, é legal ter você assistindo o nosso vídeo. E eu vou te pedir para você, assim que você assistir, você deixar o seu like, você fazer um comentário. Se você não é inscrito, você se inscrever. E se você puder e quiser me ajudar, manda isso para alguém, né? Ajuda compartilhando, ok? Hoje nós vamos falar sobre Setembro Amarelo, vamos falar sobre prevenção ao suicídio. É assustador o número de pessoas que tiram a própria vida no Brasil e no mundo. E esse número tem crescido cada vez mais. Então, vamos saber um pouquinho mais sobre isso? Mas antes, assiste a vinheta aí. Vamos lá, Setembro Amarelo é um mês que é tirado só para falar sobre a prevenção ao suicídio ou dar ênfase a isso e tirar muitas dúvidas. Geralmente as faculdades, colégios, instituições colocam algum curso, alguma orientação, uma palestra para falar sobre isso, porque é interessante a gente saber, porque a gente nunca sabe quando vai acontecer na nossa própria família. Às vezes, a gente não sabe quando vai acontecer, até mesmo com a gente. Eu costumo dizer, nunca diga nunca, porque a gente vai saber. A primeira coisa que a gente precisa é saber o que é suicídio. Suicídio é toda ação, positiva ou negativa, que resulta em morte imediata ou não, quer dizer, se a pessoa morre na hora, ou ela pode ser levada ao hospital, ou ela pode passar um tempo e depois falecer, mas é realizado pela própria vítima. Então, isso é a definição de suicídio. Agora, muita gente não sabe diferenciar o que é o pensamento de morte e a ideação suicida. São duas coisas diferentes. Pensamento de morte é aquele pensamento, eu não quero mais viver, Deus me leva, o mundo podia acabar hoje, né, para aqueles que são cristãos, Jesus podia voltar amanhã, podia voltar hoje. Então, esse pensamento, na verdade, ele traduz uma não existência muito mais do que uma morte. Então, a pessoa quer deixar de existir, mas ela não quer morrer, ok? A ideação suicida, ela é elaborada. A pessoa, ela pensa, ela projeta, ela pesquisa, ela vai na internet, ela procura dados sobre mortes menos dolorosas, formas eficazes de morrer, como aplicar algum tipo de injeção, como fazer isso sozinho. Ela vai procurar ocasiões, ela vai pesquisar sobre venenos, etc. Então, a ideação suicida é algo que ela leva tempo, ela é elaborada, ela é projetada. Então, essa é a grande diferença. Então, fica tranquilo, se você já pensou em, eu não quero mais viver, calma, você não está tendo uma ideação suicida, você está tendo um pensamento de morte. Isso é relativamente comum se isso acontece e passa no outro dia, você toca a sua vida normal, certo? O que leva alguém a pensar em suicídio? Eu faço pesquisas de vez em quando e pergunto às pessoas e cada um me dá uma resposta, e as pessoas geralmente dão respostas do tipo é falta de Deus, é falta de vergonha na cara, é falta de trabalho, é falta disso, é frescura, não é bem assim. Primeiro, há uma predisposição genética. Por quê? Porque tudo isso tem uma influência com química cerebral. A bioquímica cerebral, a nossa fisiologia cerebral, ela influencia diretamente nessa questão. Então, a questão genética tem uma influência. O nível de estresse, né? As pessoas são diferentes e cada um recebe
as informações, os estímulos de estresse de forma diferente. Algumas pessoas lidam muito bem com algum tipo de estresse que, se der para uma outra pessoa, vai reagir de forma completamente diferente. Então, o nível de estresse pessoal, individual, pode afetar muito e levar uma pessoa a pensar em suicídio. Doenças mentais. Algumas doenças mentais podem fazer a pessoa pensar em tirar a própria vida. E comorbidades. A pessoa que tem mais de um transtorno, tem às vezes 2, 3 transtornos mentais, ou tem 2, 3 doenças mentais e são agravadas às vezes por um outro transtorno temporário ou situacional. Isso leva a pessoa a pensar, a dar cabo da sua própria vida. E também medicamentos. Cuidado com os medicamentos. Eu tenho o princípio de ler bula, e os médicos não gostam muito disso, mas eu leio as bulas porque alguns remédios podem levar ou podem induzir a pessoa que já tem uma predisposição ao suicídio. Outra coisa, traumas recorrentes, ou traumas recentes, traumas somados, podem levar a pessoa a pensar nisso também. A desesperança e o desespero podem levar a isso. Às vezes a gente pensa que não, isso aí, mas me lembro de uma situação onde no Afeganistão as pessoas se penduraram em aviões para tentar fugir de lá pelo desespero, cometeram suicídio de forma negativa, mas cometeram suicídio. Então a gente acha que está muito longe da gente e a gente tem uma ideia errada. Outra coisa, dores incapacitantes podem levar a pessoa a pensar nisso. Amputações. Pessoas, principalmente homens, que têm pênis amputado, têm um índice altíssimo de suicídio. Doenças neurológicas ou outro tipo de doença que seja incapacitante. Agora, tem algumas coisas que podem agravar essa situação, né? Podem agravar a ideação suicida. O abandono, críticas, nunca ajudam. A falta de atenção, a falta de um diagnóstico, a falta de tratamento, tudo isso vai piorar a situação ao invés de melhorar. Agora, eu preciso desmistificar algumas questões sobre suicídio. Às vezes a gente tem um conhecimento popular, mas o conhecimento popular não nos ajuda, tá certo? Então, primeira coisa, não é frescura. Como eu já disse, há uma falta ou há um distúrbio na captação de algumas substâncias a nível cerebral, tá certo? Então não é frescura, é um estado clínico limítrofe de sanidade. A pessoa ela perde a noção de algumas questões que para nós são importantes, mas para ela não tem mais importância. Não é falta de Deus. Se fosse assim, pastores, padres, líderes religiosos, pessoas firmes nas suas crenças não tirariam a sua própria vida, né? Mas é a falta de substâncias e medidas adequadas no cérebro. Então é uma questão muito mais física, muito mais fisiológica do que uma questão emocional, ok? Quem já tentou e sobreviveu não vai tentar mais, então pode ficar tranquilo. Não, não é assim. Aproximadamente 50% das pessoas que chegaram a óbito já tinham feito uma tentativa anterior. E aí me leva a pensar o seguinte, que nessa estatística, 50% dessas pessoas que tentaram e não tiveram sucesso, elas tentaram novamente e obtiveram sucesso. Essas pessoas não tiveram tratamento. Agora, 50% das pessoas que tiveram uma tentativa e tiveram tratamento conseguiram sair, e isso é uma excelente notícia. E isso corrobora isso que nós estamos fazendo, que é o trabalho de prevenção, o trabalho de cuidar de quem tem uma ideação suicida. Agora, é interessante ficar atento pelo seguinte, o maior número de vítimas, né, de suicídio
são homens que estão na casa dos 15 aos 30 anos, quer dizer, da adolescência à juventude, e após os 65 anos, geralmente são pessoas que moram em centros urbanos, desempregados ou aposentados, que vivem num estado de isolamento social, geralmente solteiros, separados ou viúvos, que corrobora para a ideia de estar sozinho, e também pessoas que vivem em populações especiais, indígenas, pessoas em situação de rua, pessoas que moram em guetos, tá certo? Então a gente tem esse público um pouco mais acentuado aí. E aí você talvez esteja se perguntando como é que eu posso ajudar, se acontecer perto da minha casa, se acontecer na minha família, como é que eu faço? Então a primeira coisa, presta atenção, ofereça uma escuta acolhedora, uma escuta ativa, uma escuta interessada, sem julgamento. Não julgue. Você não sabe, você não está na pele, você não sabe o que aquela pessoa está passando. Se mostre presente. Mostra que você está ali, que você está próximo. Se a pessoa aceitar um abraço, dê um abraço. Use frases do tipo, eu estou aqui com você, você não está sozinho, nós vamos passar por isso juntos, eu vou te ajudar. Né? Então você consegue motivar um pouco a pessoa a ter uma vida um pouquinho mais aberta para ajuda. Então evita deixar essa pessoa sozinha. Se você oferecer ajuda, se você não puder ficar com essa pessoa, deixa o seu telefone ligado. Tem pessoas que desligam o telefone, eu sei que alguns por questão de trabalho, alguns pela questão de cansaço, mas deixe o seu telefone ligado, porque às vezes o que faz a diferença em uma pessoa suicidar-se ou não é você atender o telefone. Inclua pessoas que a amem, tente fazer isso de forma bem tranquila, à medida que ela aceitar essa inclusão, para que ela volte a ter uma ligação social com alguém, uma ligação familiar. Toda vez que o indivíduo que tiver uma ideação suicida, que você identificar isso, que a pessoa mostrar esses sinais, deixa ela falar livremente. Não faça interrupções, não estimule a aprofundar demais sobre o assunto, deixa o seu egoísmo de lado, deixa a curiosidade de lado e deixa a pessoa ter uma catarse, deixa a pessoa falar e ela colocar para fora aquilo que ela precisa. Incentive sempre que possível o tratamento, né? Procurar um psiquiatra para fazer o tratamento medicamentoso e um psicoterapeuta. Agora, existem formas de prevenir, tá? Para a gente não chegar nesse ponto de ideação suicida, não chegar a esse ponto de uma tentativa de suicídio. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter uma melhor inserção e integração social. A gente precisa ter um bom suporte familiar. A gente precisa ter a família reunida. Eu sempre faço isso, toda vez que nós vamos comer juntos, nós tomamos café juntos, nós fazemos as nossas preces juntos. E isso traz um contexto de apoio familiar fantástico. É muito interessante ter uma crença religiosa, né? Frequentar uma igreja, uma denominação religiosa, ter um estilo de vida saudável, fazer uma boa alimentação, praticar atividades físicas, ter um momento de diversão, ter um momento de lazer. Isso é importantíssimo para evitar que alguém chegue ao nível de ideação suicida e aumentar o nível de autoestima. Então, se a pessoa às vezes parece que não, mas colocar um aparelho dentário, fazer um corte de cabelo, fazer uma unha de vez em quando, fazer um tratamento de pele, usar uma roupa nova, fazer algo que realmente motive a sua autoestima. Agora, existem outras coisas que também são importantes. Uma, tratar doenças e transtornos mentais. É muito interessante que toda doença ou transtorno mental não tratado, ele não melhora sozinho. A tendência é piorar,
nem estabilizar, mas a tendência é piorar até chegar a doenças que acabam não tendo tratamento. E isso é possível de acontecer. Então, tem algum tipo de transtorno, tem algum tipo de doença mental, faça o tratamento, siga direitinho, busque ajuda. É legal ter um emprego saudável. Por que eu digo um emprego saudável? Porque tem pessoas que vão conseguir um emprego, mas o emprego ele vai trazer uma pressão tão grande, um estresse tão grande, que ele vai piorar a situação. Tem algumas pessoas que pensam em suicídio por causa dos seus empregos. Então, é legal procurar um emprego que a pessoa se sinta bem, que tenha uma remuneração suficiente, mas que a pessoa se sinta bem. Tá? É legal ter um planejamento familiar. A gente tem notícias de alguns suicídios que acontecem por causa da gravidez inesperada, a falta de planejamento numa gravidez. Incentivar sempre a resiliência entre as pessoas que você tem contato. Ensinar a ser forte, a passar por cima dos problemas, a vencer, a lutar, a ter força de vontade para passar por cima dessas questões, dizendo sempre que tudo passa e que as coisas sempre têm um bom resultado quando a gente se esforça e a gente consegue obter o melhor de cada instante. Outra, muito importante, é informação e conhecimento adequados. Nunca viva de informações e conhecimentos de fofoca, de disse-me-disse. Busque informações seguras, busque um curso, uma apostila, algo que tenha um respaldo científico. Como eu disse, eu sempre trago vídeos de forma bem resumida, algumas orientações que eu considero importante. Mas se você ainda tiver dúvida, coloque nos comentários, faça a sua pergunta e a gente vai tentar elucidar, vamos tentar responder da melhor maneira possível, ok? Se você ainda não adquiriu o meu livro, Liderança Aplicada, faça. Nós mandamos o livro para qualquer lugar do Brasil, ok? É só você entrar em contato por uma das redes sociais que estão no final desse vídeo. E eu quero colocar à disposição de vocês o nosso atendimento online. Se você não tem um psicoterapeuta, se você quiser um atendimento online, você pode entrar em contato conosco e nós vamos fazer o atendimento a você ou a pessoa que você indicar, ok? E um grande abraço, Deus te abençoe, te espero no próximo vídeo.